Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz em Jeremias, capítulo 18, versículo 1, o seguinte: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Aleluia. Se a gente for parar para ler o livro de Jeremias, até chegar ao capítulo 18, a gente vai ver que várias vezes o profeta, ele intercedia pela nação de Israel. Mas por que ele intercedia? Porque esse povo vivia pecando contra Deus, vivia virando as costas para Deus, vivia desobedecendo a palavra de Deus. Esse povo se desviou dos caminhos do Senhor e passou a seguir outros deuses. E se deleitavam na sua própria vontade e não guardaram o mandamento do Senhor. E aqui a gente vê que Jeremias provavelmente estava sentado, deitado, não sei, porque a palavra diz em outras traduções o seguinte: levanta-te, Jeremias, levanta-te. Aqui diz: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Então a palavra diz que o Senhor ordenou a Jeremias que ele se levantasse. Que ele se levantasse porque aquela nação, se convertesse dos seus maus caminhos, da dureza do coração, o Senhor ouviria, voltaria a ouvir o seu clamor, voltaria a olhar para ela. Mas até então essa nação, ela tinha virado as costas para Deus. E aqui o Senhor diz, para Jeremias, e Jeremias ele se levanta, ele desce à casa do oleiro, e lá diz que quando ele chega, ele começa a observar o que o oleiro estava fazendo com o vaso, com o barro, E aí diz que o vaso que o oleiro fazia, ele acabava que se estragando. E diz que o oleiro, ele tornava a fazer o vaso, a refazer conforme a sua vontade. E aqui diz: Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Aleluia. O oleiro representa Deus, simboliza Deus. Nós somos o vaso de barro. Nós somos o vaso nas mãos de Deus. E aqui diz, que o Senhor disse: assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Hoje eu quero falar sobre os processos que nós passamos. Nós, como seres humanos, nós passamos por muitos processos. Mas eu quero te dizer uma coisa: é necessário passarmos por todas as fases desses processos para que no final nós possamos olhar e agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Acredito eu que quando a gente não está em conformidade com a vontade de Deus, o Senhor desfaz, Ele quebra o vaso e refaz um vaso conforme a sua vontade. Isso quer dizer que nos nossos dias nós vamos passar por muitos momentos difíceis, por muitas provações, porque são os processos que vão nos preparar para realmente sermos como Deus quer que nós sejamos. Uma nação, um povo que faça a sua vontade, que não seja como a nação de Israel, que vire as costas para o Senhor e desobedeça a sua palavra. O Senhor quer que nós obedeçamos, o Senhor quer que nós desçamos a sua presença. Então hoje eu te convido, te convoco a descer até a presença do Senhor, a se humilhar na presença do Senhor, a dizer para o Senhor quais são os pecados que você tem cometido contra Ele, o que você tem feito que tem entristecido ao Senhor, porque o Senhor está pronto para desfazer você como um vaso de barro, e refazer conforme a vontade dEle. Mas é necessário que você se converta dos seus maus caminhos, é necessário que você realmente se achegue ao Senhor no hoje, no agora, porque esse é o momento de rever os seus atos, de rever as suas atitudes, de refazer os seus caminhos e de fazer com que os seus caminhos venham a estar de acordo com a vontade de Deus. Então essa é a mensagem que eu deixo, jovem, você que já é adulto, que é servo de Deus, que se intitula como filho de Deus.
desce à presença de Deus, se humilha na presença dele, busque a face dele, obedeça a sua palavra, faça a vontade de Deus. A nação de Israel aqui diz que o Senhor, ele não atendeu às diversas intercessões que Jeremias fazia pelo povo, porque o Senhor dizia que esse povo, era um povo tinha um coração muito duro para as coisas do Senhor. Além de se voltar contra Deus, também tinha um coração duro para as coisas do Senhor. Então não tenha o seu coração duro. Que o Senhor, ele quebrante o seu coração hoje, para que você possa ouvir a voz dele, para que a vontade dele seja feita na tua vida. Quanto aos processos, viva cada fase, cada momento, porque é a vontade de Deus, para que você chegue aonde ele quer que você chegue e alcance aquilo que ele tem para você. É assim como o Senhor disse para Jeremias que tinha poder para fazer isso com a casa de Israel, de desfazer o vaso e refazer novamente conforme a vontade dele. Assim Deus quer que aconteça com a gente. Deus quer que a gente realmente, quando a gente realmente vê que as coisas não estão como deveriam estar na nossa vida, que nós possamos dizer ao Senhor o que tem nos impedido de receber o que Ele tem para nós. Que nós possamos nos deixar ser moldados pelo Senhor, ser quebrados e refeitos de acordo com a vontade dEle. Essa é a mensagem que eu deixo, e que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a minha vida, abençoe essa nação, tenha misericórdia de cada um de nós. Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos nos voltar verdadeiramente, de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento para Ele, se humilhe na presença dEle. É isso que Ele quer, em nome de Jesus. Amém.